Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de muitos rubis. Essa foi a palavra de hoje no nosso devocional delas. Nós começamos o nosso dia com um devocional entregando as primícias para o nosso Deus. E hoje o nosso devocional falou sobre Provérbios 31, a mulher virtuosa. E quantas vezes o mundo pregou para nós que ser uma mulher virtuosa é ser uma mulher que não cuida de casa, que não cuida da família e que tá sempre fora e sempre presente para os de fora, sempre sendo boa para os de fora e não para os de dentro. Hoje eu venho aqui te dar uma perspectiva bíblica da mulher virtuosa. A mulher virtuosa é aquela que cuida com diligência da sua casa. A mulher virtuosa é a que cuida com diligência do seu marido, dos seus filhos, que é a base emocional, que é a coluna de oração, que é a intercessora do seu marido, que é companheira, que faz com que o seu marido se sente na roda de juízes, que sente-se em mesa dos reis. É a mulher que ela é a base, é a mulher com que as pessoas estimam o marido pela mulher que ele tem. Hoje, nós temos que entender que sermos virtuosas é sermos boca de sabedoria e de bondade, e não de acusação. Ser uma mulher virtuosa é você primeiro cuidar dos de dentro, para depois cuidar dos de fora. A gente não pode se esquecer que por mais que a gente sirva na igreja, que a gente semeie no reino de Deus, o nosso primeiro e mais importante ministério é dentro da nossa casa. Do que adianta sermos boas para os de fora, mas para os de dentro sermos rixosas, sermos reclamonas e murmurentas. Não foi para isso que fomos chamadas. Fomos chamadas para ser virtuosas em tudo que fazemos, diligente em tudo que fazemos, ordenadas, organizadas. A mulher virtuosa, ela cuida do seu marido com diligência, as necessidades de seu marido. Ela cuida da casa com diligência, ela cuida dos filhos com diligência, ela cuida de si com diligência. Ela não se esquece de que ela tem que cuidar de si também. Ela não se esquece de que tudo que ela faz tem que ser com ordem e decência, porque assim ela glorifica o nome do Senhor. Como está a sua casa hoje? Como tá as suas roupas hoje? Como tá você hoje? Porque nada adianta a gente olhar para outras coisas que são de fora e não olhar para dentro da nossa casa. Nós glorificamos a Deus, nós recebemos o reconhecimento de Deus quando os de dentro da nossa casa são mais bem cuidados do que os de fora. Porque é muito fácil a gente cair na armadura do engano de que nós cuidarmos de sermos melhores para as pessoas que estão fora do que para as que estão dentro. O seu marido é a pessoa mais importante da sua vida e ele deve ser tratado como tal. Não é os seus filhos, porque a árvore é mais importante do que os frutos. É isso que a Bíblia diz. Só que o inimigo, ele distorceu a palavra de Deus. Ele distorceu o ministério, o primeiro ministério que Deus criou. Porque Adão, quando ele estava lá no Éden sozinho, o Senhor veio com a Eva para que eles constituíssem família. E a família é uma das coisas mais atacadas pelo inimigo. Jezabel, ela vem com um engano dentro das famílias. E o homem, ele troca de lugar com a mulher. E eu tô falando isso de o homem, ele não é mais o provedor. E a mulher, ela quer ser forte o tempo todo. Isso não é bíblico. Então nós precisamos entender qual é o nosso lugar. O nosso lugar é de ser cuidadas, de ser protegidas. Não tô falando que o nosso lugar não é de sermos bem-sucedidas, muito pelo contrário, porque a mulher virtuosa, ela é uma empreendedora bem-sucedida. Ela faz roupas para vender, ela compra propriedades com o lucro do seu trabalho. Então é uma mulher que trabalha assim também. É uma mulher que comanda a casa. É uma mulher que cuida da casa. Então, só que o inimigo, ele veio para distorcer e ele distorceu. Então, tomem cuidado. Se vocês não estão vivendo debaixo de engano, tomem cuidado se você não está tomando o lugar do seu marido, porque nós bem sabemos que nós somos muito bem-sucedidas em tudo que nós fazemos. Nós mulheres, nós sabemos que se nós pegamos algo para fazer, será muito bem feito.
Mas nós não podemos se colocar no lugar de superioridade. Temos sim que ser sempre submissas, mas submissas do tipo bíblico. Não estou falando de sermos maltratadas, de sermos traídas, de sermos maltratadas e ainda assim continuar na submissão debaixo de um homem que é um Nabal. Mas nós somos submissas primeiro a Deus e também submissas aos nossos maridos, e a submissão é sermos cuidadas, deixarmos sermos cuidadas. Então não se esquece que a mulher submissa, ela se deixa ser cuidada pelo marido, para que o marido consiga cuidar dela. E homens, não se esqueça que as pessoas elas vão olhar para você e vai ver o seu nível de sacerdócio, o seu nível de você vai ser bem sucedido aos olhos dos outros quando a sua mulher for uma mulher bem cuidada. De nada adianta você andar com roupas finas e você ter o melhor carro. Se a sua mulher está mal cuidada, aos olhos de Deus você está sendo negligente. Se a sua mulher está sendo mal cuidada, as pessoas que conhecem a palavra vão ver que você não é um homem de Deus. E mulher, não se esqueça que você tem o poder de fazer com que o seu marido se sentem na roda de juízes e reis, ou andar como um mendigo. Então, é um ajudando o outro. Construa a unidade dentro do seu lar. Construa a unidade dentro da sua casa, o seu casamento, o seu primeiro ministério. Então, a unidade vai fazer com que a prosperidade governe e reine dentro da tua casa. Porque onde há ordem, há multiplicação. Onde há unidade, há multiplicação. Não se esqueça, você pode não estar conseguindo romper, porque não há unidade. E Deus, ele não multiplica confusão. Então, arrependam-se dos seus pecados. E peça para o Senhor te colocar no lugar onde Ele te criou para estar. Não se esqueça, mulher. Você é virtuosa, você é uma mulher que foi chamada para ser a coluna da sua casa. E homem, não se esqueça que você foi chamado para sacerdote. Você é sim o fundamento, a base. A base é Cristo, mas é Deus, Cristo, o marido e a esposa. Um pelo outro, um ajudando o outro e não competindo. Que a graça de Deus esteja com você nesse dia e que a paz que transcende todo entendimento seja o seu árbitro e que você ande para cada dia mais perto do Senhor, ande debaixo das suas ordenanças. Em nome de Jesus, maravilhoso dia, mulher linda de Jesus. Amém.